O ministro Edson Fachin, do STF, afirmou que as duas próximas eleições vão colocar em disputa dois projetos. Um que ele chamou de autoritário e outro ligado à Agenda de 88, em referência ao ano de promulgação da Constituição. Aspas. Creio que a sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas duas agendas e esses dois projetos. E isso, na via da democracia deliberativa, se dará em 2022. A fala de Fachin ocorreu em uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira, promovida pelo programa Violações e Retrocessos, coordenado por acadêmicos de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ao longo de sua manifestação, o ministro, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, descreveu o que, para ele, caracterizaria esse projeto que se contrapõe ao campo democrático. Uma agenda em raízes de elogio à ditadura civil-militar, uma agenda, portanto, de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia. Vamos acompanhar o que disse o Fachin. É fundamental que se tenha presente que o debate que vai se fazer e a escolha que se vai fazer estará legitimada pelo processo da consulta popular, legitimamente levada a efeito e executada dentro da normalidade da legalidade constitucional. Por isso, nós precisamos manter rígido, intacto, esse genuíno processo deliberativo, porque creio que haverá uma distinção muito clara. Acho que o exemplo da Hungria do ano passado, das eleições do ano passado, podem servir para uma amostra daquilo que se situa no campo da legalidade constitucional e daquilo que somente se situa de forma aparente no campo da legalidade constitucional, mas que a rigor procura naturalizar o autoritarismo por meio dessa endoformação, de uma formação por dentro de mentes autoritárias, que obviamente são essas que pensam em fechar uma corte constitucional. Muito bem, então a fala do ministro Luiz Edson Fachin. Começo essa com você, Fiuza, você que sempre fala sobre os valentes da live. É o caso aí do ministro Fachin? É mais um em ação, Fiuza? Já está falado até, né, a endoformação, né, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, porque esses personagens da Suprema Corte, eles já entenderam que tem uma certa mídia que vai dar sempre um espacinho, que é só o que eles querem na vida. Eles não querem. Você acha que é uma pessoa que está fazendo comício desse tipo quer julgar alguma coisa? Eles são políticos, né? Então, a endoformação é para ele dizer, para ele insinuar que o governo, né, legitimamente eleito e que governa democraticamente, e ele nem tem como falar em nenhuma fratura democrática né, perpetrada aí por esse governo que está, mas ele entende, político que esse discurso lhe renderá algumas manchetes, alguns títulos, um espacinho numa determinada mídia que vive hoje da mesma coisa que ele vive, de atacar o fascismo imaginário. Então é a endoformação, é a coisa que está na cabeça do Fachin, né? E que ele quer dizer que está em gestação. Olha, tudo bem, então tá bom, a gente não dá para dizer, né, que existe uma afronta por parte do Poder Executivo contra o Poder Judiciário. Não tem nenhum ato sobre isso. Ao contrário, tem atos do Poder Judiciário caçando nomeação de diretor da Polícia Federal, caçando as ações do governo numa pandemia, transformando uma pandemia em pandemia estadual e municipal, né? Perseguindo pessoas, perseguindo jornalistas. Isso tem da parte do STF, né, a qual pertence o Luiz Edson Fachin. Mas, da parte do governo federal, não há nenhum ato, né? Que flertam com né, essa endoformação de consciências autoritárias, que flertam com a ideia de fechamento do Congresso. Isso é um panfleto de ficção científica, né? Ele não tem nenhum ato, ele vai pegar onde isso? No gabinete do ódio? Vai fuxicar na internet, se tem alguém falando isso, que ele vai dizer que é apoio ao bolsonarismo e tal. Eu acho lamentável, Vitor, porque você vê, né, um tipo de discurso, falam pelos cotovelos, não tem compostura de juiz, estão fazendo política o tempo todo, e você pensa, alguém com essa postura pública,
tem respeito para julgar na máxima corte judiciária do país, que deveria ser, né, olímpica em termos de julgamento, em termos de isenção, né, é esse juiz que tomou a decisão trágica de tirar a polícia, de proibir a polícia de entrar nas regiões mais violentas, onde tem a população mais vulnerável, sujeita ao crime organizado. Né? A ação da polícia, a ação do Estado para a proteção da população mais vulnerável está coibida por uma decisão desse personagem que a gente acabou de ver falando e que, evidentemente, está fazendo política da mesma ordem que é essa decisão irresponsável de desassistir, de desproteger uma população vulnerável para fingir que está fazendo uma política pacifista contra o fascismo imaginário.